Prezados alunos e prezadas alunas do nosso curso de pós-graduação em Direito Processual Civil pelo Mackenzie Campinas, na disciplina Tutelas Coletivas e Inquérito Civil. Nós estamos na sexta semana do curso e, como nós conversamos, e consta do plano de estudos que foi enviado para vocês, o tema dessa semana, dessa sexta semana de curso, foi coisa julgada coletiva e liquidação e execução no processo coletivo. Nós já falamos em um outro vídeo sobre a coisa julgada coletiva e agora, para complementar essa aula e poder dar um apoio para vocês nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós não podemos nos encontrar naquelas nossas aulas das terças-feiras à noite, mas estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível e para que nós tentemos suprir essa impossibilidade momentânea de encontros presenciais da melhor forma, da forma mais produtiva possível para vocês, para que vocês possam absorver todo o conteúdo com a máxima eficiência. Para o que vocês precisarem, reitero, estou à disposição de todos e de todas. Me escrevam e nós vamos tirando as dúvidas. Terça-feira nós teremos aula pelo Zoom, então estejam todos lá. Caso haja dúvidas, podem trazer na aula, mas quem sabe sua dúvida não pode ser compartilhada com os outros colegas e isso melhora tudo. Vou tentar ser mais breve, pessoal. Tive um problema técnico que acabou atrasando, inclusive, o envio dos vídeos para vocês. O outro vídeo ficou muito extenso, 25 minutos. Então, vou tentar ser mais. E aí, o YouTube não aceitou, eu não estava entendendo porque não estava aceitando. Eu sou de humanas, pessoal, desculpa. Mas no final das contas, deu certo. E eu estou gravando esse vídeo para complementar. É um pouquinho atrasado, porque a ideia era já ter mandado isso aqui para vocês até quinta-feira. Mas eu tô finalizando agora que deu certo o upload do primeiro vídeo, para já encaminhar isso aqui também para vocês. Vou tentar ser mais breve para não ter nenhum tipo de problema com o YouTube. Bom, pessoal, o que é liquidação de sentença? Liquidação é a forma de complementação de um título executivo judicial voltado a dar execuibilidade para esse título, quantificar a obrigação representada na sentença transitada em julgado. A sentença, quando genérica, quando ilíquida, ela antes de ser executada, seja em qualquer tipo de obrigação, de fazer, não fazer, pagar ou dar coisa, em qualquer delas é necessário que essa coisa a ser dada seja bem esclarecida, caso ela não conste no título. O quantum a ser pago seja identificado, se não na sentença já original. Ou se uma obrigação de pagar eventualmente, uma atualização monetária, uma incidência de juros de mora, tudo isso está na fase de liquidação. O artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, ele vai falar, vai dar preferência, tanto o artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, como tem um equivalente no CDC, no artigo 100, que vai falar a respeito da preferência, da precedência, da reparação específica do dano em relação à indenização e à conversão em pecúnia. Nós já conversamos isso nas aulas presenciais, é um princípio do processo coletivo, a precedência da reparação específica, e só sucessivamente, não sendo possível a reparação específica, é que você converte em pecúnia em uma reparação fluida, se é que nós podemos chamar disso. Nós já tivemos uma aula sobre isso também. Já falamos que o Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos, ele não é exatamente uma flood recovery na forma como existe nos Estados Unidos, no sistema estadunidense de processo coletivo, mas a conversão da indenização, a conversão da reparação específica, perdão, em pecúnia revertida a esse fundo é sempre sucessiva, ela é sempre subsidiária. Ela depende primeiro da demonstração da impossibilidade ou inviabilidade de reparação específica do dano ou compensação in natura da reparação do dano, ainda que não na área, ou no local ou da forma como o dano ocorreu. Vocês vão ver lá, por exemplo, que o artigo 100 do CDC, a gente vai chegar lá, quando vai falar daqui a pouquinho, mas ele vai, por exemplo, falar que a conversão para o FDD é sempre subsidiária à reparação específica.
E, uma vez liquidada a sentença, quem promove a execução? Para os direitos transindividuais, não há dúvida. O legitimado coletivo é o titular também da execução. Aquele que promoveu a ação coletiva, ele está legitimado e autorizado também a promover a execução daquele título executivo da ação da qual ele participou como autor. E no caso dos direitos individuais homogêneos, dos direitos acidentalmente coletivos, ou da tutela coletiva de direitos individuais. Nessa situação, há duas hipóteses que quem disciplina vai ser o CDC. Lembrem-se, nós já falamos muitas vezes do nosso microsistema. O CDC é um dos principais, Código de Defesa do Consumidor, né? É um dos principais diplomas integrantes do microsistema processual coletivo e ele vai regular a execução nos artigos 95 a 100. Eu peço, por gentileza, de todos a leitura, uma pausa agora no nosso vídeo, façam a leitura dos artigos 95 e seguintes do CDC, e aí a gente retoma já com esse conteúdo lido. Por quê? Lá no artigo 98, há uma possibilidade de execução coletiva dos direitos individuais homogêneos, de uma sentença que tutela direitos individuais homogêneos. E um pouco antes, lá no artigo 97, diz que a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o artigo 92. Então, são duas hipóteses de execução em sentença que versa sobre direitos individuais homogêneos. Lembre-se sempre, pessoal, das minhas críticas, das críticas do professor Vitorelli, a respeito da solução processual a partir da classificação do direito material. Mas é essa solução processual dada, e nesse caso específico eu vejo até algum sentido. No caso do direito individual homogêneo, como o código classifica, é possível individualizar a reparação, que o indivíduo tenha a reparação do seu dano, mesmo que os outros lesados não o tenham. Dessa forma, é possível e é viável, sim, a execução individual. Nessa situação, ocorre o que nós dissemos na aula anterior a respeito do transporte in utilibus da coisa julgada coletiva ao plano individual. Nessa hipótese, quando o indivíduo promove a execução individual da sentença coletiva, pode ocorrer então o transporte in utilibus da coisa julgada coletiva. O foro, e aqui é uma peculiaridade bastante interessante, o STJ já decidiu, o recurso especial é um RESP repetitivo julgado pela Corte Especial do STJ, a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, foi julgado em 2011, se não me engano, esse recurso especial repetitivo. Portanto, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 927, precedente de observância obrigatória aos juízes e tribunais. É o RESP repetitivo 1.243.887 do Paraná. Fiz uma colinha, viu, gente? Para não esquecer o número do RESP. Depois, se tiverem interesse, deem uma lida nesse acórdão. O que o STJ disse? Se vocês leram o artigo 98, vai dizer que a execução coletiva vai se dar, via de regra, pelo próprio juízo da ação condenatória. É uma das hipóteses de fixação da competência para a execução. Assim como acontece no plano individual, certo? Nós já estamos habituados a isso. O juízo que constitui o título é o juízo competente prevento para promover a execução. Na hipótese do processo coletivo, entretanto, quando nesta hipótese de execução individual pelo lesado da sentença coletiva, o STJ decidiu nesse recurso especial que aplica-se uma interpretação analógica do artigo 98 que disporia sobre as ações promovidas coletivamente, que é a outra hipótese, pelo próprio legitimado coletivo, com o inciso 1º do artigo 101, que vai colocar aquela causa privilegiadora do consumidor, tanto no plano individual quanto no coletivo, de que o consumidor pode ajuizar a ação relativa a consumo no foro de seu domicílio.
e que o microsistema se fecharia, então, no sentido de que a execução individual, o transporte in utilibus da coisa julgada coletiva ao plano individual, pode se dar no foro de domicílio do próprio lesado, próprio autor exequente, nesse caso. No caso da execução individual de ação coletiva, ou mesmo em habilitação na execução coletiva, quando o indivíduo se habilita naquela execução promovida pelo legitimado, que ela é promovida de forma genérica, em qualquer das duas situações, há uma circunstância sui generis na execução. Por quê? Não se vai reabrir a discussão cognitiva a respeito da constituição do título, da ocorrência ou inocorrência do dano, mas sim uma sutil discussão a respeito de ser aquele indivíduo que promove a execução ou aquele que se habilitou na sentença coletiva sob execução, se aquele sujeito é ou não um dos titulares do direito lesado. Então, é uma fase de conhecimento somente relativa à legitimidade de parte para a promoção daquela execução. Correto? É uma particularidade na execução de título executivo fundado em ação coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos. Certo? O prazo, no caso de execução coletiva, o prazo para que o legitimado coletivo se habilite na sentença e possa executá-la, a sua parte, o seu quinhão, né, da indenização é de 1 ano. É isso que dispõe o CDC. Vocês leram aí. 1 ano. 1 ano da onde? O STJ já definiu que esse prazo de 1 ano é contado do trânsito em julgado da sentença condenatória. Anotem o RESP para leitura. 1388000, também do Paraná. Certo? No processo coletivo, não aplica-se a regra geral do Código de Processo Civil, sobretudo no que diz respeito ao inciso 4 do artigo 139. O inciso 4 vai dizer, o 139 vai estabelecer poderes e deveres do juiz no curso do processo. E o 139 vai dizer lá que o juiz vai conduzir e dirigir o processo de acordo com as disposições desse código, incumbindo, entre outras coisas, vocês vão no inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Essa aqui é a cláusula geral, uma cláusula, de certa forma, revolucionária, trazida pelo CPC de 2015, que traz a atipicidade dos meios executivos. Nós temos aqueles meios típicos. Penhora é o mais comum deles. Quem nunca pediu um bacen-júdio? Ou pediu a penhora de um bem, de um automóvel, de um imóvel, enfim. O que esse inciso 4 do artigo 139 diz é as medidas típicas, óbvio, tá? Estão todas no código, você pode adotar qualquer delas. Mas o juiz pode, inclusive, adotar medidas atípicas. Também no processo coletivo isso se aplica. O limite da atipicidade dos meios executivos é tema de grande debate por parte da doutrina. E vale a pena vocês estudarem um pouco isso. Até onde pode ir o juiz? Até onde essa autorização dada pelo legislador no inciso 4 do artigo 139 é válida? Pode o juiz confiscar passaporte? Pode o juiz confiscar CNH como meio coercitivo para forçar o pagamento? É uma discussão muito válida. Até onde pode ir o juiz na determinação de medidas atípicas? O professor Edilson Vitorelli tem um artigo excelente a respeito da atipicidade da execução dos meios executivos no processo coletivo. Se eu não me engano, já disponibilizei esse artigo para vocês. Eu sugiro a leitura de vocês mesmo essa semana para adequada compreensão da matéria. Tudo bem? Demais, pessoal, em relação às outras circunstâncias da execução, forma de execução, forma de realização dos meios típicos executivos, tudo segue as disposições do CPC. Beleza? Não foge nada, vocês já sabem disso. E não vale a pena a gente se estender demais num assunto que já é do domínio de vocês. Tem mais um tema que eu gostaria de falar, que é retomar a questão do FDD, porque ela é sempre sucessiva. Lembrem-se disso, porque vocês vão pegar, só para finalizar aqui o artigo 100,
E aí, nesse sentido, eu pego o gancho de novo e sugiro, recomendo a leitura do nosso artigo, que eu escrevi em conta ali com o professor Edilson, a respeito do FDD, que a gente demonstra que não é nem reparação fluida, propriamente dita, e que não nem funciona da forma como deveria funcionar. É uma análise mais pragmática, mais empírica em relação aos dados de aplicação de recursos do FDD, para vocês verem como funciona na prática. Eu acho que é um bom caminho. Eu posso disponibilizar depois o link para vocês também. Certo, pessoal? Eu acho que por hoje é isso. Já estamos com 15 minutos, já passei do tempo do YouTube. Quero ver se ele vai me deixar, vai me dar trabalho de novo para fazer o upload. E nos vemos então terça-feira, no dia. Terça-feira, dia 7, às 19 horas. O link do Zoom para participar da videoconferência eu vou disponibilizar para vocês. Muito obrigado, contem comigo e muita força e saúde para todos vocês e suas famílias. Até terça.